Acho que estamos ao vivo agora. Assim, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, hoje é dia 1º de abril, também iniciamos nesse dia 1º de abril nosso primeiro encontro, né, da Semana do Autismo. É a terceira semana de conscientização do autismo. Eu vou me apresentar, eu me chamo Georgia Bobo, eu estou sendo a mediadora, né, eu junto com a Michele, vou fazer minha autodescrição. Michele já se apresenta em seguida. Eu sou morena, tenho a pele morena, né? Cabelos compridos compridos castanhos. Eu estou usando brinco, tenho olhos claros, uso aparelho ortodôntico também. Estou com uma blusa de gola alta, florida. E também já gostaria de apresentar também, antes da Michele começar, o nosso intérprete de Libras, né? O William Cestito. Não sei se houve algum problema de conexão ali com o William. Né? Michele, fique à vontade, se apresente, por gentileza. Olá, meu nome é Michele Carine Sansão. Eu sou clara, cabelos castanhos claros. Estou com uma blusa cor de terra, com umas folhagens. No meu fundo tem um quadro do ET, do extraterrestre, né? E é um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Então, pessoal, a terceira semana do autismo só está acontecendo, né, em função da realização do Grupo PUPA, que é os Pais Unidos pelo Autismo, e também pelo apoio da rede do CONDE, né, que é o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. E a terceira semana do autismo conta com os seguintes apoiadores: com a Prefeitura de Nação de Políticas das Mulheres e Direitos Humanos, com o Serviço NAIS, o Serviço Municipal, AMA, APCAI, Instituto Dona Ana, APAI, OAB, a Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB. Aconteceu em Joinville, que está replicando também esta live em suas redes sociais, a GIDEV, a CE, Faculdade Guilherme Zimbala, psiquiatra Felipe Becker, e os estudantes Jonas Marcaro e Marco Antônio do Rosário. E além, claro, né, do nosso convidado de hoje, que é o psicólogo mestre, psicólogo mestre Delson Passos, que hoje que vai explanar para a gente, explicar melhor como é o autismo, né, e a importância da conscientização e o processo do autismo desde o início, desde a infância até o adulto. Nós deixamos vocês, fiquem à vontade para fazer os comentários. No final da live, a gente vai tirar as dúvidas, né? O mestre Delson, psicólogo, ele vai responder as perguntas e fiquem à vontade para interagir também. Michele, a palavra é sua também, antes da gente começar a live. Então, como a gente sabe que esse aumento não é bem um aumento, né? Acho que os pais, entre a cada 54 crianças, uma sendo diagnosticada pelo autismo, seria também a grande procura dessas famílias pelo diagnóstico. A procura também das famílias desse diagnóstico precoce, né? E a junção desses pais pela luta dessa conscientização. Então, a terceira semana do autismo vem para isso também, né? A gente trazer boas informações, trazer bons palestrantes, como o professor Delson, que está aqui hoje conosco, né? E o movimento dos pais, como o PUPA, com um grande objetivo, né? De a gente se unir e procurar políticas públicas para as famílias. Então, um grande abraço, professor Delson, com você. Faça a sua autodescrição também. Obrigado, Michele, obrigado, Georgia, obrigado, William. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem que usa barbas, tem cabelos pretos curtos, eu estou vestindo uma camiseta azul, estou sentado numa cadeira que tem detalhes em verde, atrás de mim tem uma parede cinza. Então, eu primeiramente agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui, né, nesse momento de abertura de uma semana tão importante, né, que é uma semana que tem sido organizada aí na cidade, né, de maneira tão legal e produtiva lá desde 2019, né, e tem conseguido atingir, né,
a população como um todo em suas diferentes camadas, né? Desde a população acadêmica até as famílias e discussões institucionais também, né? Atingindo também as instituições. Então eu fico muito grato, né, em poder estar aqui nesse momento falando a respeito disso. Quando fui convidado, né, a solicitação que me fizeram foi de uma fala mais voltada para aspectos gerais do autismo e pontos importantes aí durante o ciclo vital, né? Então, quais coisas têm sido apontadas enquanto principais demandas, quais coisas têm mais sido discutidas, né, no campo da intervenção profissional também, quando a gente pensa em população com autismo no ciclo vital. Então, a minha intenção é que a gente possa passar sobre alguns conceitos importantes desde o momento do diagnóstico, né, pensando aí em crianças que chegam cada vez menores, né, na questão do diagnóstico, até quais encaminhamentos são necessários para a gente pensar a assistência à população com TEA na adolescência, na vida adulta, enfim. Tá? Eu vou seguindo, então, com a minha fala, e aí a gente vai organizar as interações mais para o final. É isso, Michele e Georgia? Professor. Eu acho tá, melhor, legal. Né? Tá, no final, o pessoal pode ir colocando suas perguntas, nós vamos anotando, e depois passamos para o professor Udelso. Perfeito. Então, vamos nessa. Eu acho importante, né, começarmos sinalizando que, se a gente pensa na assistência a pessoas com autismo, seja no campo da saúde, né, no campo da educação, no campo das políticas sociais, enfim, a gente está falando geralmente de um grande desafio, né, porque estamos falando de uma população que tem uma série de características específicas e podem apresentar demandas muito específicas relacionadas, por exemplo, a padrão de aprendizagem, né, que vão necessitar de um planejamento, um plano educacional, por exemplo, e terapêutico e de assistência específico. Outro ponto importante para pensarmos com relação a isso, no que também diz respeito a esses desafios, né, na assistência a essa população, está relacionado a uma cronicidade. Se a gente pensa no transtorno do espectro do autismo, a gente está falando de uma condição, né, neurodesenvolvimental que acompanhará o indivíduo ao longo de sua vida, né? É uma característica daquela pessoa. Isso quer dizer que existem maiores chances desse indivíduo necessitar de um acompanhamento de profissionais específicos, de uma equipe específica, em determinados momentos de sua vida. Então, uma discussão com relação, né, ao acolhimento e assistência das pessoas com autismo e suas famílias é de extrema importância, né? E aí, se a gente olha para a história do autismo, a gente pôde avançar bastante, né, desde lá de 1911, quando ele passa a ser descrito pela primeira vez na literatura científica, até, né, a atualização aí da compreensão que a gente vai ter a respeito do autismo a partir de 2013 para cá, né, com a mudança do termo, com a chegada do termo aí, transtorno do espectro do autismo, né, então isso amplia a compreensão que a gente tem a respeito do transtorno e derruba outros conceitos que eram utilizados anteriormente a isso, né. E aí já tivemos muitas formas, na ciência inclusive, para explicarmos as causas do autismo, né? Para explicarmos aí de onde vem essa condição, né? Primeiro, o que é essa condição e também de onde vem. Uma das teorias que surgiu lá por volta da década de 40, né, e que ganhou força mais ou menos por volta da década de 70, com relação à etiologia do autismo, é uma teoria que ficou conhecida como teoria das mães geladeira, né, em que se propunha que o autismo seria fruto de prejuízos relacionados ao vínculo mãe-bebê, né, família, núcleo familiar primário e bebê. E essa teoria se sustentou durante um período, mas por que é que eu estou citando ela aqui, né?
Porque não é raro, ainda na atualidade, quando a gente acompanha famílias, né, especialmente no processo do diagnóstico, de virem com essas informações que hoje a gente sabe que não se sustentam cientificamente, né? A questão do autismo é relacionada a um transtorno que é neurodesenvolvimental. Isso quer dizer, né, que já temos aí evidências científicas que apontam para um período anterior mesmo ao nascimento, né, um período aí de neurodesenvolvimento, de formação do tubo neural, de migração de células nervosas, de formação de primeiras sinapses, né, que são as comunicações que as nossas células nervosas fazem, enfim. E nessa população nós já temos um jeito diferente, né, de existir, de acontecer nesses períodos. Então é importante falarmos disso para que a gente desmistifique e derrube, né, essas discussões. Então sabemos que o autismo não é gerado em decorrência da falta de amor da mãe, né, ou da falta de amor dos cuidadores primários, né? A gente tem aí, né, em 2012, 2014, um marco regulatório importante, que foi a Lei Berenice-Piana, né, que passa a incluir as pessoas com autismo, né, nos mesmos direitos de pessoas com deficiências. Isso dá uma visibilidade maior para essa população e também favorece aí a luta, né, pelos direitos. E a ONU instituiu, então, o dia 2 de abril, né, enquanto o Dia Mundial de Conscientização a respeito do autismo. Então, no mundo inteiro, nesse período, né, pontos turísticos são iluminados de azul, né, que é a cor aí que está mais associada ao autismo por conta da maior incidência em meninos, né, e que sustenta esse movimento aí, né, que estamos tendo agora também, para poder falar do autismo nessa semana e dar visibilidade para essa temática. Quando a gente pensa em dados de prevalência, né, até a Michelle traz aí uma informação importante, né, com relação à prevalência do autismo. A gente tem dados, na atualidade, publicados, né, pelos Estados Unidos da América, indicando aí a presença na população estadunidense, né, de 1 para cada 54 nascidos vivos. Então, essa foi a atualização, né, que o Centro de Controle Diagnóstico e Epidemiológico dos Estados Unidos publicou no ano passado, discutindo que, né, nos Estados Unidos da América, nós teríamos aí, né, essa prevalência de 1 para cada 54 nascidos vivos. Entretanto, a gente tem tomado cuidado no campo da prática clínica e também da pesquisa para fazer uma leitura um pouco pormenorizada deste dado. O que a gente tem percebido é que outros estudos que indicam dados de prevalência do autismo em outras regiões do mundo, né, não chegam ao mesmo valor que os estadunidenses têm sugerido, né? A gente tem aí uma prevalência global, né, que gira em torno de mais ou menos 1 a 3% da população dentro do espectro. Então, no Brasil a gente não tem, né, nenhum dado epidemiológico com relação a isso. Agora, né, com as últimas notícias com relação a falta de verba aí para o censo, né, talvez deixaremos de ter, inclusive, né, isso para os próximos períodos aí no nosso país. Mas, de modo geral, o que a gente nota na última década é uma expressividade, é um aumento nos diagnósticos, né? E aí eu concordo, né, com o que já foi levantado, no sentido de que isso aumenta especialmente em decorrência da melhora da acurácia diagnóstica, ou seja, nós temos mais profissionais do que tínhamos há 15, há 20 anos atrás, né? Especialistas treinados para identificar o risco de desenvolvimento autístico ou mesmo o autismo logo cedo, né?
Eu estava há pouco em aula com acadêmicos da terceira fase, né? Eles estão com 1 ano e meio de curso de psicologia, e fiz uma introdução a respeito do autismo e os convidei. Muitos devem estar aqui conosco nesse momento. Então, veja, a gente já está falando de uma geração de psicólogos, né, e psicólogas que já terão discutido isso em seus períodos de formação inicial, de informação básica, considerando que o psicólogo é um profissional necessário para o diagnóstico, né, para compor a equipe mínima do diagnóstico do autismo. Isso significa um avanço significativo, se a gente compara, por exemplo, com profissionais que, de repente, né, estudaram há 2 décadas, há 3 décadas atrás. Então, esse é um dos fatores importantes, né, com relação ao aumento do diagnóstico. De modo geral, a população tem estado mais informada também com relação ao autismo, né? A gente vê na última década um panorama até nacional, né, de divulgação do transtorno. Começou com uma novela lá da Globo, né, que até fez um desserviço, né, caracterizando uma personagem de maneira completamente equivocada. Depois a Rede Globo meio que se retrata aí com a história do autismo quando lança aquela série, né, coordenada pelo Dr. Drauzio Varela, muito assertiva, muito adequada, acho que foi lá por 2014, 2015, isso, né? E nos últimos anos, a temática do autismo tem ganho aí uma visibilidade importante, né? E vejam, aqui na nossa cidade, que nós temos, né, a segunda AMA do Brasil, né, a segunda instituição aí que surge, né, para atender esse público, há 3 décadas, surge lá no início da década de 90, né? Agora aí, nos últimos tempos, que nós começamos a ter uma discussão mais ampliada do autismo com a sociedade. Um exemplo disso é essa semana, né, que está na sua 3ª edição e acontece de maneira muito democrática, né, sendo divulgada aí e podendo ser acessada pela comunidade como um todo. Então, esse fenômeno todo, né, do aumento das compreensões, tanto no campo da pesquisa, no campo da clínica e também da sociedade como um todo, né, amplia, aumenta as chances de indivíduos que estão em risco, né, de serem identificados, né, de suas famílias buscarem por ajuda. Sabemos que temos muito ainda a fazer, né? A gente ainda não tem condições, por exemplo, falando da realidade do nosso município, né, de atender a todos no tempo hábil que talvez precisaria, ou mesmo de ofertar o acesso às terapias, né, de qualidade e na quantidade de horas, né, indicadas de terapia que são necessárias dependendo aí dos níveis de gravidade do transtorno. Então temos muito a desbravar, mas muito também já foi feito, se a gente olha para nossa história, né, e aí é muito bonito em alguma parcela também fazer parte disso, né? Bom, o que é que a gente sabe hoje com relação à etiologia do autismo, né? Se a gente estava falando que aquelas compreensões lá da década de 70 não se sustentam, não se evidenciam enquanto ciência. A culpa do autismo não é da falta de amor materno, né? A gente tem um estudo muito importante que avaliou mais de 2 milhões de sujeitos em 5 países diferentes ao redor do mundo, publicado em 2019, que evidencia aí que o fator de herdabilidade genética do autismo é de 80%. Né? Então, 80% do risco do autismo está atribuído à herdabilidade genética, né? E ninguém escolhe quais cromossomos, né, vai passar adiante. Então, não faz sentido sustentarmos uma lógica de culpa, né, ou de culpabilização. E os outros 20%, que estão mais relacionados a causas ambientais, né, já temos algumas evidências que suportam bastante, né, essas questões ambientais. Dentre elas, né, teratógenos, como, por exemplo, o valproato de sódio, que é um medicamento utilizado, né, para alguns tratamentos neurológicos e também psiquiátricos, que estão bem relacionados com risco aumentado para autismo.
o fator prematuridade extrema, né, associado especialmente a muito baixo peso ao nascer, então aqueles bebês que nascem com 25 semanas gestacionais ou menos, né, e a gente tem conseguido salvar na última década muito mais esses bebês do que se fazia em outros momentos da história também, né, por conta do aumento aí do conhecimento, né, na assistência neonatal. Então, quando a prematuridade ela é extrema, abaixo de 25 semanas, e associada a muito baixo peso ao nascer, que são crianças que nascem por volta de menos de 1,2 kg, a gente tem um risco aumentado também para autismo. Então, dos fatores ambientais, né, estes são os que possuem mais evidências científicas, sustentando aí, né, questões relacionadas à etiologia. Mas ainda existem outras questões, né, que possuem menores evidências, mas que são sugeridas em estudos, como, por exemplo, hipóxia neonatal, né? Então, falta de oxigenação logo ao nascer, diabetes gestacional, intervalo entre gestações inferior a 12 meses, né? Parece estar também relacionado com o risco aumentado para autismo, ter outro filho com autismo, obesidade materna também. Então, hoje, né, o que conhecemos no campo da pesquisa com relação à etiologia vai nesse sentido, né? Então, 80% atribuído à herdabilidade genética e outros 20% destinados a aspectos ambientais, sendo especialmente o uso do valproato de sódio. Alguns agrotóxicos têm sido associados também e, especialmente, o nascimento pré-termo, né, a prematuridade extrema ali, de 25 semanas para baixo, associado a muito baixo peso ao nascer. E temos também, bem consolidados já, alguns sinais de alerta, né, o que a gente chama aí de bandeirinhas vermelhas, sinais de risco para o desenvolvimento de autismo, riscos que podem ser, né, sinais que podem indicar aí, né, o desenvolvimento do autismo. Quais são eles, né? Então eu vou citar alguns aqui, já que estamos falando, né, dessa perspectiva do autismo de maneira bastante ampliada, assim, né, pensando lá no início da vida até tentarmos chegar numa discussão mais voltada para a vida adulta. Então, geralmente, crianças com risco de autismo ou que posteriormente terão um diagnóstico fechado de autismo, quando muito pequenas, podem ter dificuldade para se antecipar ao ser pega no colo, podem apresentar baixa qualidade no contato visual, podem ter interesse limitado ou ausente em jogos interativos, podem não sentir desconforto em estarem sozinhas, né? E às vezes até preferir, em algumas situações, estarem sozinhas. Podem não olhar para objetos que são manipulados por outras pessoas, não se interessarem por aquilo que é foco da atenção do outro, né? Podem ter maior desconforto a serem tocados, podem ser bebês que têm dificuldades para se aninhar no colo, né? E se sentirem confortáveis aninhados. Podem ter diminuição ou ausência do sorriso social e baixa variação nas expressões faciais, né? Então, isso se deve a um dos aspectos relacionados às características do autismo, que dizem respeito às alterações na reciprocidade socioemocional, né? As habilidades de cognição social, que são todas as nossas capacidades cognitivas que a gente usa em prol da interação com os outros, no autismo se apresenta deficitária. E essa capacidade, né, essas habilidades relacionadas aí a expressar bem as emoções que você está sentindo e mesmo reconhecer as emoções que os outros estão manifestando, já é um indicativo, né, um indicativo de risco, por isso um sinal de alerta para o TEA, né? Pouco interesse em brincadeiras funcionais e simbólicas, especialmente brincadeiras mais relacionadas para o uso da abstração, da imaginação, né? E a gente pode ter, dentro dessa heterogeneidade toda, que é o transtorno do espectro do autismo, crianças, inclusive, né, que imaginam, que brincam, que abstraem de maneira muito robusta. Entretanto, por exemplo, são extremamente inflexíveis e têm dificuldades para aceitar abstração ou elementos imaginativos
dos outros, né? E ainda dificuldades com a imitação espontânea, né? Então, esse ainda é um sinal de alerta, um sinal de risco, que pode ser indicativo aí, né, de um transtorno do espectro do autismo. Hoje, pensando em diagnóstico, o autismo está classificado dentro da categoria que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, ele está numa categoria que contempla transtornos que se caracterizam por terem início precoce, se manifestam cedo no desenvolvimento. Esses prejuízos, eles acarretam em déficits no desenvolvimento, e esses déficits, eles aparecem na vida pessoal, na vida social, acadêmica ou profissional dos indivíduos. Quais são todos os transtornos do neurodesenvolvimento? Ou seja, todos os transtornos que estão dentro dessa mesma categoria maior que o autismo está. As deficiências intelectuais, os transtornos da comunicação, o TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, que é o que nos interessa aqui, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos da aprendizagem, que se dividem aí, né, entre os transtornos específicos da aprendizagem, como a dislexia, descalculia, desortografia, e ainda os transtornos motores. Então, o autismo hoje é compreendido enquanto um processo de alteração neurodesenvolvimental que está numa mesma categoria de outros transtornos que também ocorrem ao longo do neurodesenvolvimento. É como se fossem transtornos primos, transtornos que são próximos, porque são condições que ambas afetam o desenvolvimento precocemente, né? E esse prejuízo acarreta em alterações no âmbito pessoal, social, acadêmico e profissional. Então, a gente teve um agrupamento nessa atualização dos critérios diagnósticos que agruparam outras nomenclaturas que a gente usava antes, né? Então, antes a gente chamava de transtorno global do desenvolvimento, transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno do desenvolvimento sem outra especificação. Na atualidade, a gente chama todas essas condições de TEA. Tudo isso vira transtorno do espectro do autismo. E passamos a falar em níveis. Níveis que estão relacionados à gravidade, né? E a gravidade, ela é medida pela funcionalidade, ou seja, pelo desempenho da pessoa com autismo em tarefas relacionadas à vida diária, à vida social, à vida acadêmica e profissional. Nós dividimos o autismo hoje, né, em 3 níveis, que nós chamamos de nível 1, nível 2 e nível 3. O autismo ele não é classificado de leve, moderado e grave. Isso as pessoas acabam usando para exemplificar, muitas vezes, né? Esses níveis 1, 2 e 3. Mas o manual diagnóstico fala em níveis 1, 2 e 3. E um ponto importantíssimo é que o mesmo indivíduo com autismo pode estar em 2 níveis diferentes. Porque os níveis de gravidade, eles são atribuídos às sintomatologias. Então, nós temos um grupo de sintomas que estão relacionados aos prejuízos na comunicação e na interação social, ou seja, habilidades de cognição social que estão deficitárias, e nós temos um outro grupo de comportamentos relacionados à rigidez comportamental, a presença de temas restritos, interesses restritos, específicos e repetitivos, e estereotipias. Um mesmo indivíduo com autismo pode estar em um nível nesse grupo de sintomas e em outro nível neste grupo de sintomas. Então, não é raro, por exemplo, que a gente pegue um molequinho nível 1 em habilidades de comunicação e interação social. Ele tem dificuldades para interagir, mas ele está disponível, ele aceita a intervenção dos outros, ele até tolera aí, né, recursos imaginativos dos outros, ele está completamente disponível para interagir socialmente. Mas, se muda alguma coisa na rotina, se muda a comida que ele come todos os dias, se muda o caminho para ir para casa, ou se, né, qualquer coisa foge do previsto, esse menino desregula consideravelmente. Então, a gente está falando de uma alteração maior nas demandas relacionadas à rigidez, nesse caso em específico. Tá? Então, a gente pode encontrar 2 níveis em um mesmo sujeito. E isso é importante para a delimitação
das intervenções. Usando este exemplo que eu dei aqui agora, a gente já sabe que essa criança precisa continuar a ser estimulada nas habilidades de cognição social, mas precisa mais nesse momento de manejo comportamental, né, para que consiga tolerar questões relacionadas aí à quebra de rotina e à desregulação emocional. Então, quando a gente pensa aí, né, no diagnóstico, esse é um ponto importante. Quem é a equipe mínima sugerida pelo Ministério da Saúde, né, para realizar o diagnóstico de pessoas com autismo? Então, é um diagnóstico, por se tratar de um transtorno altamente complexo, né, que tem que ser visto por uma equipe. Então, a orientação do Ministério da Saúde é que a equipe mínima seja composta por um médico, que pode ser psiquiatra, neurologista ou pediatra, e um psicólogo, e ainda, se possível, um fonoaudiólogo. Na ausência do psicólogo, pelo menos tem que ser o médico e o fono, né? Então, esses são os profissionais que estariam aí mais habilitados, mais capacitados, né, para realizarem o diagnóstico do autismo. E ainda entendemos, né, que dentro, né, das categorias profissionais precisa-se de um nível de formação, experiência e especialização, né, para que os profissionais consigam desempenhar aí um bom trabalho na detecção precoce, né, do transtorno. Então é importante também destacar que um outro aspecto que torna o atendimento, a assistência, né, para o autismo tão importante e ao mesmo tempo tão desafiadora, são comorbidades comuns, né? Quando a gente fala de comorbidades, a gente está falando aí de questões transdiagnósticas, ou seja, né, de outros diagnósticos, outras condições que podem estar associadas ao autismo. Hoje a gente sabe que mais ou menos 31% da população com autismo apresenta deficiência intelectual, um rebaixamento da inteligência. Então a gente está falando de quase 1/3 dos indivíduos que estão dentro do espectro que vão apresentar dificuldades cognitivas, para além daquelas dificuldades relacionais, do desempenho socioemocional e da rigidez mental, né? Sabemos também que outros 25% da população com autismo apresenta um tipo de desempenho intelectual que a gente chama de limítrofe. Esse desempenho intelectual que a gente chama de limítrofe, ele está entre a deficiência intelectual e o desempenho intelectual dentro da média. Então é essa faixa que não está nem dentro da deficiência intelectual, mas também não está dentro da média. Se a gente junta, né, essas duas porcentagens, a gente tem mais ou menos aí 56% de indivíduos dentro do espectro do autismo que apresentam alterações cognitivas. Então, isso vai nos dando também indicativos de prognóstico, indicativos de qual vai ser, talvez, o fluxo, né, e quais vão ser as prioridades que a gente vai precisar ter no desenvolvimento e na estimulação desse indivíduo e nas orientações para essa família, né? Outro ponto importante com relação a isso é que 30% de indivíduos com autismo apresentam crises convulsivas. E o tratamento para as crises convulsivas, para a epilepsia, através dos neurolépticos, que vão ser os medicamentos que vão impedir, né, que as crises ocorram, ele tem um impacto direto na aprendizagem e na atenção. Então, o principal efeito colateral do ponto de vista neuropsicológico dos medicamentos neurolépticos está aí relacionado a alterações na atenção, na velocidade de processamento, né, e, de modo geral, nos processos de aprendizagem. E a gente pode ter ainda outras condições, daí mais do campo da psiquiatria associado. São comuns transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, especialmente no final da infância e início da adolescência, pensando aí em molequinhos de nível 1, né? Então é inegável, pessoal, a questão da intervenção precoce, né? Já temos discutido isso
há bastante tempo, né, nessa última década, de que quanto mais cedo a gente identifica o risco de autismo e mais cedo a gente consegue ofertar intervenções, melhores são os ganhos ao longo do desenvolvimento e melhores são as taxas de qualidade de vida desse indivíduo e de sua família, justamente porque é no início da vida que o nosso cérebro está mais suscetível às influências das terapias, do ambiente e de boas práticas, né? Então, um trabalho que certamente precisa ser priorizado quando a gente pensa, inclusive, em políticas públicas, é a identificação precoce, mas para além da identificação é o tratamento precoce também, né? Conseguir colocar todo mundo que está em risco aí em estimulação multiprofissional em larga escala, né? Isso é extremamente importante. E aí, quando a gente vai pensando, então, no desenvolvimento, né? Vou te dar um tempo aí, William, também vou tomar água, que tu tá cansado com os braços aí, eu tô cansando a garganta também. Deixa eu dar uma desacelerada aqui. A gente pode aproveitar esse momento, então, para ler alguns comentários, né? Dar um gasto, dar um tempinho aí para vocês descansarem um pouquinho. Parabéns, por enquanto, né, psicólogo Delson, aprendendo muito, com certeza, né? Vamos ler aqui alguns comentários. Pessoal, lembrando que a gente está retransmitindo essa live em várias páginas, né? Na página do Condé, da Agidev, do CUFA, do Aconteceu em Joinville. Então, pode ser que algumas perguntas não sejam respondidas porque nós não tenhamos acesso. Caso vocês queiram, né, alguém está numa das... viu que a sua pergunta não foi respondida, tem essa dúvida, manda depois para o CUFA. Se não for respondida, a gente vai tentar responder todas, vamos tentar ler todos os comentários, acompanhar. Eu já estive olhando aqui que alguns comentários não estão aparecendo, então a gente está tentando resolver esse problema técnico aqui, para que ninguém fique sem resposta. E eu vou ver aqui o que a gente... alguns comentários da página do Condé, tá? Então, aqui tem da Valéria Pereira, né, que comentou há pouco tempo que a identificação precoce não é fácil, porque as famílias demoram a perceber os sinais do autismo. É verdade, né, Valéria? Eu acho que o professor Delson contemplou muito bem na sua fala, mas hoje as famílias estão mais, né, diante de tanta informação, quando o pai, né, a mãe já percebe algum comportamento mais estranho, as pessoas já costumam ir para o Google, né, e muita gente acaba descobrindo dessa forma mesmo, né, começam a ver que há um conjunto de características, né, de sinais que apontam para o autismo, buscam um profissional especializado, e dessa forma, muitas vezes, acabam conseguindo o diagnóstico antes, né, mas, claro, nem sempre isso acontece. Então, aqui também tem uma pergunta que a gente vai deixar depois, que é do Silvio. Eu vou ler, por enquanto, só os comentários aqui que tem, as perguntas a gente deixa para depois, né? Algumas pessoas tiveram algum problema com a conexão com a internet, isso é bem normal também. A gente, por enquanto, para nós não apareceu nada, né? Não indicou que houve travamento de nem do intérprete, nem do professor Odelson, em sua fala. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, né, de pessoas bem-vindas à página do CUFA, da página do Condé. Aqui o Rodrigo fala que ótima e esclarecedora palestra, parabéns a todos os envolvidos. O Rodrigo é pai de autista, né? A Michele também estava movimentando bastante, né, Michele? A nossa mediadora e também a nossa torcedora. Aqui a Ana Lúcia Martins também está, a nossa vereadora, né, Ana Lúcia Martins, parabéns, Delson, muito boa a sua fala, bem acessível para a compreensão de quem não tem o domínio do conhecimento do tema. Muito obrigada, vereadora, pela sua presença, é muito importante que os nossos representantes políticos tenham conhecimento do que é o autismo, né, da necessidade de políticas públicas para que haja a diminuição e a quebra das barreiras, do capacitismo também, né? Capacitismo é um novo termo que as pessoas têm usado, vem usando, né, para apontar, né, a quebra da barreira de que o autista ele não é incapaz, não só o autista, a pessoa com deficiência ela não é incapaz e ninguém merece ser julgado pela sua deficiência.
tanto que a pessoa vem antes da deficiência, né? Então, vamos dar continuidade ali à sua fala, né, professora Delcio? Acho que deu para tomar um pouquinho de água? Deu, obrigado. Claro. Desculpa, professor. Quando o senhor falou das melhores intervenções, né, tendo TO, fono, psico, umas dúvidas, muitas vezes aparece nas próprias famílias, é a quantidade dessas intervenções, professor. Né? As famílias muitas vezes ficam nessas dúvidas, e quanto da quantidade de tempo dessas terapias de fono, tempo de TO, tempo de psico, né? Muitas vezes a família, nesse início desse diagnóstico, ela começa a procurar, e a Georgia até mesmo comentou que a gente, né, as mães vão lá para o Google, né? E começa a encher aquela criança de várias terapias, né? Eu vou dizer por mim, né, que quando eu tive o diagnóstico, eu já fui direto para encher uma criança com inúmeras terapias, porque eu, né, lia, comentava com as mães que teria que ter 40 horas de terapia semanal, né? E eu fui essa mãe que colocou esse filho a 40 horas de terapia semanal. Se me perguntarem hoje se eu fiz certo, eu vou dizer que na época eu achei, mas hoje, com a experiência que eu tenho, né, e com as conversas, nos grupos, né, então mães, os grupos, né, eles são extremamente importantes para a gente poder trocar experiências, conversar, e esses momentos agora, principalmente com você, professor, a gente agradece imensamente a sua presença, e com bons palestrantes que possam, né, nos elucidar, eu comecei a diminuir e pensar melhor nas terapias em si, nessa qualidade da terapia. Né? Então, gostaria, se eu pudesse, às vezes é uma grande dúvida das mães que estão iniciando o tratamento. Legal. Eu anotei aqui, acho que foi uma interação, né, de alguém que está assistindo sobre a identificação precoce, e aí a gente parte para comentar esse lance das terapias antes de irmos aí para adolescência e vida adulta. Tá? Com relação à identificação precoce, para além, né, do movimento que as famílias podem fazer, obviamente, né, ao observar, né, o desenvolvimento de seu filho, mas a gente também tem que ter em mente que os pais, eles não têm obrigatoriedade alguma em serem especialistas em desenvolvimento infantil, né? Então, considerando que essa criança ela deve ser acompanhada nas consultas de puericultura, né? Ela deve ser acompanhada no pediatra mês a mês no início da vida, né? E depois, né, que essa criança hoje precisa ser inserida na escola aos 4 anos, né? A gente tem que pensar nessa rede para além da família, porque as configurações familiares mudaram muito. Se antes a gente tinha uma realidade, né, de famílias gigantescas com um monte de filhos, e de repente aqueles filhos mais velhos iam criando os irmãozinhos mais novos, e daí quando estes, né, tinham seus filhos, eles já não eram mais pais de primeira viagem, porque eles já tinham visto outras crianças crescendo. Na atualidade, as configurações familiares se modificaram bastante. Então, é papel, né, dos profissionais de saúde, de educação também, né, sinalizarem aí alterações desenvolvimentais que são observadas. Então, o pessoal da educação, por exemplo, não vai ter missão alguma no diagnóstico. O diagnóstico quem vai fazer é a saúde. Mas o pessoal da educação vai poder dizer assim, olha, olhando para o Joãozinho e olhando para os colegas aqui na turma, os colegas, a maior parte deles já está fazendo isso. O Joãozinho não está pai e mãe, então talvez seja importante dar uma olhada nisso. E antes disso, antes desse movimento da escola, a responsabilidade está na equipe de saúde, né? Lá na unidade básica de saúde que acompanha, que faz as consultas de puericultura e acompanhamento pediátrico, o pediatra que vê essa criança mês a mês, né? Então tem que ter um olhar sensível para isso. A gente tem que superar, né, aquela discussão de que calma, mãezinha, cada criança tem seu tempo. Sabemos que isso é altamente lesivo aí, né? Quando a gente pensa no autismo. Claro que cada criança é única, cada ser humano é completamente individual, mas os marcos desenvolvimentais, eles têm um período para acontecer. E um marco importante com relação
que pode ser risco do autismo é o atraso na interação social. Então, se essa criança não está balbuciando, não está tentando falar, não está tentando apontar, não manda beijo, não dá tchau, tchau, não pede colo, né, até o primeiro aninho de vida, isso pode ser risco, né, de desenvolvimento de autismo. Então, as equipes de saúde têm a total importância. Estou dando ênfase para isso, já que a gente tem nossos representantes aí na Câmara de Vereadores aqui presentes, de que a gente precisa de políticas públicas nesse sentido, de um rastreio mais adequado de condições desenvolvimentais, né, no início da vida. Daí, para além do rastreio, né, de questões relacionadas ao tratamento e às intervenções. Daí agora a gente chega na tua questão, né, Michele? O que a gente sabe com relação a evidências, né, da intervenção precoce, e daí, de novo, no Brasil não temos estudos, né, desse tipo, a gente tem estudos de outros países mostrando o seguinte, que crianças com diagnóstico de autismo, que receberam intervenção antes dos 3 anos de idade, intervenção massiva, né, nessa pegada que você falou aí, de 40 horas, né, semanais, de 20 horas semanais, de 30 horas semanais, né, e intervenções generalistas, ou seja, as que têm um foco de estimular habilidades da criança no cotidiano delas, né, não numa salinha, não num consultório, se mostraram altamente efetivas, e quando esses indivíduos foram acompanhados lá na adolescência e na vida adulta, os principais sinais e sintomas do autismo não eram perceptíveis visualmente, né? Então, é utópico ainda no Brasil falarmos disso, falarmos de 40 horas semanais de intervenção, por conta do custo disso, né? Porque a gente não encontra isso disponível para as famílias também na rede pública. Mas quem vai dizer isso é o desenvolvimento da criança, né? Então, dentro do autismo, a gente tem uma heterogeneidade gigante, e as demandas elas vão se modificando. Então, veja, se está numa fase mais voltada para a alfabetização, psicopedagogo vai ser fundamental, né? E aí, talvez, nesse momento, outro profissional possa ficar, né, em segundo plano, né? Tá no início do desenvolvimento, tem alterações sensoriais importantes. Terapia ocupacional com foco na integração sensorial vai ser carro-chefe. Tem atraso de linguagem, fono vai ser carro-chefe. Tem alterações comportamentais muito significativas, psico vai ser carro-chefe, né? Então, as demandas elas vão se modificando ao longo da vida. E aí, a terapia ela tem que ser focada na orientação para a família, porque essa é a possibilidade que temos de ampliação de carga horária, né? Então, se a família tem uma tarefa para executar por semana com cada um dos terapeutas que atende, a sessão já foi estendida ali significativamente no cotidiano, né? Então, é nesse caminho. O tratamento do autismo é o treino de habilidades, é o desenvolvimento de habilidades. E aí, desenvolver habilidades, né, necessita de um acompanhamento constante e massivo, tá? Então, acho que quem vai direcionando isso é o desenvolvimento da criança, porque tudo isso muda de acordo com o nível do autismo, as comorbidades frequentes que podem estar associadas e o nível de desenvolvimento que essa criança está, a idade que ela está, o contexto que ela está e tal, né? E como foi importante o senhor falar isso, sabe, professor Delson? Me chama de você, por favor. Agora eu me sentindo confortável. Foi muito bom. Agora me senti confortável, professor. Né? Que bom. Como foi importante o senhor falar isso, né? Os pais serem, né, participar disso tudo, sabe, professor? Né? Acho que é a grande sacada, né? Os pais participarem, entenderem desse processo. Isso. Né? São muitos carros-chefes, que nem o senhor falou, né? As fases que a criança vai, né? O que é importante para ela naquele momento. Né? Isso eu demorei um pouco para entender como mãe, mas foi primordial. E agora eu me sinto até muito mais leve como mãe hoje, com uma criança dentro do transtorno do espectro autista, sabe? Isso. Os profissionais, eles vão estar aí, né, para orientar, auxiliar, ajudar a família a gerir, mas a família tem que ser a gestora desse processo, né? Ajudando, inclusive, os profissionais a entenderem quais são os objetivos que esta família tem com essa criança, né? Então, o que faz sentido nesse contexto, nessa rotina e tal. Esse é um ponto bem importante. Muito bem. E aí, chegando, né, pessoal, nas discussões da adolescência e vida adulta, quais são coisas importantes para a gente se atentar? Na adolescência, no autismo, há um risco na piora comportamental
o período da adolescência, além de ser marcado por questões de modificações do corpo e hormonais, é um novo momento de maturação cerebral também, né? Então, o cérebro passa a funcionar de maneira diferente. Isso em toda a população, considerando inclusive população típica, né? E no caso do autismo, comportamentos agressivos podem ser intensificados nesse momento. Pode haver alterações significativas também nas habilidades de comunicação. Aqui começam a surgir as demandas da sexualidade, que por vezes tendem a ser difícil, né? Tende a ser um tema difícil para as famílias. Então, orientação e acolhimento psicológico para a família também, aprender a lidar com isso vai ser importante. E aí tem que se atentar para outras comorbidades que podem ser frequentes nesse momento, dentre elas, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e a dependência de telas. Agora, no momento pandêmico que vivemos, se todos nós fôssemos avaliados em dependência de telas, talvez, né, fecharíamos critério para esse transtorno, né, para essa comorbidade, mas o que a gente sabe é que a população com autismo possui fator de risco para isso. E na adolescência e na vida adulta, o uso de telas excessivamente acaba aumentando o isolamento social, acaba fazendo com que a pessoa deixe de experimentar, né, relações sociais, deixe de estabelecer vínculos e mesmo de sair e circular por outros espaços por conta da dependência do jogo, da tela, né, e de coisas que consome no eletrônico. Então, esse é um ponto bem importante. Na vida adulta, né, e esse é um ponto importantíssimo, porque a gente tem discutido nos últimos anos cada vez mais a importância da intervenção precoce, do diagnóstico precoce, do rastreio das intervenções, né? E pouco a gente tem falado dos encaminhamentos que precisam ser dados para esses indivíduos quando eles crescem, né? Então, pensando em discussões relacionadas à inclusão no mercado de trabalho, né? A gente ainda não tem discussões e nem políticas específicas que contemplem esse público. Se a gente pensa no contexto da nossa cidade, a gente está falando de um polo industrial significativo, né? Então, a gente poderia pensar em propostas de inclusão, né, daqueles indivíduos que tenham habilidades, que possam, né, ocupar aí funções de serem absorvidos. Existe uma tendência forte ao isolamento social na vida adulta, né, justamente porque o desenvolvimento ocorreu, né, a partir de tudo que foi estimulado, mas agora pelas dificuldades que ainda estão presentes, né, elas podem incapacitar, deixando o sujeito ainda mais isolado. Em alguns países, existe o que a gente chama de emprego protegido, emprego garantido e emprego com apoio, né? Então, são tipos diferentes do acesso ao mercado de trabalho, né? E aí, se a gente pensa naqueles casos que tem uma sintomatologia mais grave, né, com outras condições associadas, vai ser fundamental nesse processo, inclusive da vida adulta, também termos instituições que possam continuar prestando um atendimento educacional voltado para a qualidade de vida, para o treino de habilidades da vida diária, né, para que ele possa, em casa, ter um desempenho cada vez melhor e voltado para as necessidades aí de autocuidado, né, e da vida diária. Durante todo o ciclo vital, né, para a gente ir encerrando, para além do olhar voltado para a criança, para o adolescente, para o adulto com autismo, né, é fundamental um olhar voltado para a família. E, de novo, isso não só por parte dos terapeutas, mas no sentido de políticas públicas também. A gente sabe que famílias que possuem filhos com alterações desenvolvimentais, com deficiências, passam por uma série de dificuldades que não são as mesmas que famílias de filhos neurotípicos. A gente tem dados do nosso último censo, publicado em 2012, que indicam que 75% das famílias que têm filhos com deficiência se desunem, e geralmente quem fica cuidando dessa criança é a mãe, e se é uma condição muito grave, essa mulher não tem como trabalhar, né? Se ela depende do transporte eficiente, por exemplo, para levar o filho para as terapias, ela tem que estar disponível para isso.
Então, a gente está falando de uma série de vulnerabilidades sociais que os indivíduos com deficiência e suas famílias estão sujeitos, né? Então, esse olhar ampliado para a família é de extrema importância. Meu objetivo com essa fala, né, na abertura do evento, era jogar coisas aí, levantar pulgas e sacudir a poeira para aquecer as próximas discussões, né? Eu vi que a programação da semana está bastante rica e espero ter conseguido atingir esse objetivo, né, nesse tempo de fala que a gente teve. Então, eu me coloco à disposição, né, para interações, questões, dúvidas, reflexões, comentários, nos minutinhos finais ainda que a gente tem, e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui nesse momento tão importante, falando de um tema aí que é tão nobre para mim, me interessa tanto, né, e que é um tema tão relevante socialmente também, tá? Então, obrigado e fico à disposição. Nós que agradecemos, professora Delson, excelente explanação. Apesar de nós, né, eu e a Michelle, sermos pais de crianças com autismo, e muitas pessoas que estarem acompanhando aqui também serem pais de crianças com autismo, de adultos, né, de adolescentes, a gente sempre aprende, né? Você trouxe estatísticas aí que eu não conhecia, né? A gente busca estudar muito para poder proporcionar isso, né? Para poder acompanhar melhor o desenvolvimento da criança, entendê-la também. E sempre é uma oportunidade de aprender, de conhecer. A gente agradece imensamente, não poderíamos ter começado de melhor forma, né? Você é uma referência na cidade, né? Um dos melhores psicólogos que nós temos aqui. E a gente vai começar a fazer leitura de alguns comentários, aqui algumas perguntas para dar tempo que a gente tem que finalizar. O William, né, o nosso intérprete, deve estar cansado também, né? Enfim, William, toma uma aguinha, aproveita aí enquanto a gente vai ler uns comentários, vai aproveitar para ler um comentário. Quer ler alguma coisa, Michelle? Georgia, tem uma pessoa aqui querendo que tu dê um oizinho, Delson. É o Arthur, o filho da Débora Segala. Está te assistindo, ele quer que você dê um oi para ele. Oi, Arthur. Tudo bem, querido? Eu prometi, o Delson. Promessa é dívida, né? Me senti bem aqueles convidados, assim, de programas importantes, não tem? Tipo, manda um beijo para minha mãe, né? Um abraço aí, querido. Que bom que tu tá aí com a gente. Mas você é uma pessoa extremamente querida, né, o Delson? Então, eu tô me sentindo mega confortável. Eu estava falando para a Georgia que eu estava muito nervosa. Tu deixa a gente muito confortável, Delson. Me parece que a gente está na casa ali, ó, do Delson conversando. Ué, depois da pandemia a gente combina aí, acho que vai ser bem legal. Né? A Ana Lúcia Martins, ela fez uma colocação e umas perguntas, professora, a nossa vereadora. Gostaria de saber qual a importância da rotina para as crianças com espectro autista. Como podemos assegurar o atendimento das crianças nas escolas? E quais as políticas públicas mais efetivas para o melhor desenvolvimento dessas crianças? Legal, agradeço, Ana Lúcia, pela interação, né? Bom, pensando na questão da rotina, a gente sabe que uma das coisas mais confortáveis, né, para indivíduos no espectro do autismo é ter uma rotina bem assegurada, justamente pelo funcionamento mais rígido da mente, né? Então, ter padrões e conhecidos e que são antecipados, né, para eles, são aí importantes. Entretanto, quando a gente pensa, por exemplo, em intervenções que podem ser terapêuticas ou educacionais, é importante, além de termos uma rotina pré-estabelecida. Tchau, William. Obrigado. Seja bem-vinda, Patrícia. Então, para além de uma rotina, né, pré-estabelecida, importante também que seja ofertado, né, para esse indivíduo a experiência da quebra de rotina, né, porque será bem controlado, a gente não consegue controlar todas as variáveis de uma rotina, então preparar para uma maior flexibilidade também é importante. Penso que com relação à escola, né, o processo de inclusão ele precisa ser pensado de maneira multidisciplinar
incluindo aí, né, equipe de saúde e educação para pensar isso junto, para pensar os processos de aprendizagem e os processos específicos de cada disciplina, de cada fase da seriação escolar e tal. Agora, um ponto fundamental, né, é pensarmos a maneira, por exemplo, como os agentes de inclusão vão atuar. A gente tem aqui no município, sabe, Ana Lúcia, uma discrepância bem significativa em como o Estado entende a função de um segundo professor, de como o município entende e ainda de como a rede privada funciona, né? Então, nós temos 3 universos distintos no processo de inclusão escolar. O que a gente observa em estudos e também, né, acompanhando na prática, é que os processos mais efetivos são aqueles em que você tem um profissional qualificado ou que está se qualificando nas demandas, né, da educação ou do desenvolvimento, que esse profissional, ele acompanha essa criança na escola e ele tem supervisão de um grupo, então ele consegue receber orientações do que fazer, e quando as tomadas de decisão são pensadas coletivamente. E ainda, né, o foco desse agente de inclusão tem que ser destinado a ele não ser mais necessário, ou seja, né, muitas vezes o que é que a gente encontra na prática? Um segundo professor ou um monitor vinculado a uma criança que vira o responsável dessa criança dentro da escola. Então, a gente acaba tendo, né, um processo de exclusão aí, porque aí a gente tem os professores nem chegam na criança porque tem alguém ali que se responsabiliza por isso. Esse é o trabalho que a gente tem que evitar, né? Então, precisa de gente qualificada, com supervisão, né? E o pensar daquele projeto pedagógico deste indivíduo, né, de maneira coletiva, considerando o que ele tem de aptidões, de habilidades, e também o que ele tem de dificuldades, que precisam ser estimuladas, desenvolvidas, né? Então, veja, é algo altamente complexo, né? Mas esse é o caminho aí que a ciência tem apontado e a experiência clínica também, né? A experiência acompanhando essa galerinha também aponta nesse sentido. Uhum. Vemos mais alguns comentários aqui, né? Muita gente comentando, a gente agradece. Aqui tem uma pergunta da Silvana, né? Ela falou assim, sobre o diagnóstico tardio, quais os profissionais mais indicados a procurar? E outra pergunta, e outro comentário que ela também faz é que tem muito se trabalhado nesse sentido de buscar a capacitação dos profissionais de educação. A inclusão é algo muito novo ainda. O que você diria, então, professora, a respeito dos profissionais para diagnóstico tardio? Uhum. Então, a equipe mínima continua sendo a mesma, né? A gente recomendaria um bom neurologista, né? Talvez valeria a pena, inclusive, né, aproximar a discussão de um neuropediatra, porque o diagnóstico do autismo ele se dá pela manifestação atual da condição e ainda pela história pregressa, né? Então, o neuropediatra que está mais familiarizado com o diagnóstico, mesmo sendo um adulto, ele pode te dar bons indicativos, e um psicólogo especialista nessa questão, tá? Então, continua sendo a minha equipe mínima, né, voltada para o diagnóstico de crianças também. Uhum. Outras perguntas aqui, né? Muita gente elogiando a sua fala, professor Delson. Muitos comentários a respeito da inclusão também na escola, falando do auxiliar, né? O auxiliar de educação acaba fazendo um papel muito importante para a criança no momento dos estudos. A Ivonete colocou que os filhos dela são gêmeos, autistas, Asperger. Essa tendência, existe, professor Delson, uma grande incidência de quando um dos filhos vem gêmeos, com eles existe uma estatística, você conhece, a respeito de autismo entre gêmeos? Sim, em gemelares, né, quando um deles está no espectro, o risco aumenta, o risco dobra, se comparado à população normal para o outro gemelar, né? De modo geral, para quem já tem, né, uma pessoa com autismo na família, um segundo filho, sendo ele gemelar ou não, também possui risco maior do que a população normal, né? Do que a população normal, que eu estou chamando aqui é neurotípica, né? Que não tem autismo, né? No caso de gêmeos também,
mesma situação. Uhum. Aqui também tem... a Josiane fez uma pergunta, né, de onde pode buscar meios para intervenções para a filha dela. Ela tem dificuldade, né, tem deficiência intelectual leve, tem TEA, né, ela é autista também, tem surdez, e ela disse que a barreira da surdez já dificulta muito, né, o que o professor poderia dizer, assim, nesse caso, né, diante dessas deficiências que ela tem, né? Uhum. Essa condição transdiagnóstica, né, quando existe mais do que uma condição, isso aumenta muito o nível de complexidade, né? Isso aumenta muito o nível de especificidade, aumenta muito o nível de intervenções que vão ser necessárias, né? Então, um caminho que ela pode percorrer é de buscar aí as associações que atendem, né, cada uma dessas deficiências no nosso município e que as equipes possam, né, conversar a respeito para traçar aí um bom plano terapêutico, né? Michele, você tem algum comentário ali a ler, rapidinho, para a gente finalizar, né? Os comentários agradecendo ao professor Delson, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que também quero agradecer as pessoas que estão aqui no chat, né? Nós estamos conversando aqui, né? A Débora Segala, o Rodrigo Rosa, a Suzy Araújo, a vereadora Ana Lúcia, a Márcia Lara, a doutora Adriana Alves, também está aqui conosco, a Maria Luísa Aguiar, nós temos também a dona Marilda. Dona Marilda é um exemplo de diretora, gente. Das minhas diretoras aqui, professor. Eu vou chavecar elas agora, tá? Uhum. A Angélica, que é uma excelente TO, foi TO do meu filho. Né? Um beijão. A Sirene Girardi. Agradeço a todos que estão aqui no chat, agradecendo a vinda do senhor aqui, professor Delson. Me chama de você, pelo amor de Deus, Michele. O quê? Me chama de você, pelo amor de Deus. Porque eu queria ser mais formal, professor. Não, me chama de tu, de você, de o Delson. Tá então agora tem muita vontade e nós vamos ficar até meia-noite, gente. Continuem mandando perguntas. Professor, vamos fazer a nossa gente. A gente agradece, né? Muitas perguntas, muitos comentários, participação. Vamos para a última pergunta, né? Depois a gente só vai fazer um agradecimento a algumas pessoas que fizeram, né? Algumas pessoas e instituições que possibilitaram a realização deste primeiro momento, né? A pergunta que é feita, eu acho que é muito importante, principalmente para a pessoa que teve o diagnóstico agora, para os pais, tem uma... deixa eu só ver o nome dela, que ela colocou, a Mara Andrade perguntou para falar sobre o ABA. E o professor poderia nos dizer, né, a respeito do ABA, que é tão importante, né, uma ciência tão utilizada no autismo? A análise do comportamento aplicada é a prática científica de intervenção que até o momento apresenta maiores evidências, né, com relação ao tratamento do autismo, que é o treino de habilidades. É uma prática de análise comportamental, né, então se baseia nessa perspectiva de entender como um comportamento funciona, entender quais são os fatores relacionados ao surgimento, né, desse comportamento e entender também quais são as coisas que reforçam a existência desse comportamento, né, o que faz esse comportamento continuar existindo. Foi no campo do behaviorismo, né, da análise funcional do comportamento que os principais estudos de evidências que a gente tem no autismo até hoje se sustentaram. Tem vindo uma nova pegada, né, de uma abordagem mais naturalística, como, por exemplo, o modelo Denver de intervenção, que também usa, né, de análise funcional do comportamento, mas de uma maneira mais sucinta, não tão rígida e ortodoxa, né, que daqui a pouco talvez vire uma grande fonte de evidência também. É que como ela é mais recente, né, ela ainda tem poucos estudos, mas já vem se mostrando muito eficaz. A ABA é a recomendação da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde para o autismo. Tá? Então, é isso que se sugere, né, de maneira interdisciplinar,
no início da vida, especialmente, né, de maneira mais massiva, e depois para os ajustes comportamentais e associados aí ao período desenvolvimental, né, em que a criança, o indivíduo, enfim, tiver, tá? Então, uma base de tratamento, né, altamente indicada por apresentar aí bons níveis de evidência científica, tá? É o mais recomendado. Só um último comentário ali, a Valéria falou sobre a PSCAI, né? A PSCAI nós teremos uma live especial, né, no dia 7 de abril, na próxima semana, e aí a gente vai poder tirar todas as dúvidas, uma instituição muito importante, né, para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Antes de finalizar, a gente só queria fazer alguns agradecimentos, né, essa live só foi possível em função, né, de algumas entidades que já estão sendo divulgadas como apoiadoras, mas também, né, ela está sendo retransmitida na plataforma, né, nas redes sociais da Companhia de Joinville, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, Roda Guia, Paradesporte TV, a Paz Joinville, o Instituto Dona Ana de Reabilitação de Potencial Humano, CUPA. A gente também agradece todos, o Paulo Sudovski, né, nosso colega, né, presidente do Conde, ele está aqui nos bastidores, nos dando todo o suporte, ele está aqui todos os dias. A gente agradece imensamente ao William, que se retirou, né, há pouco tempo, nosso intérprete já estava cansado, e agora é a Patrícia, agradecemos, Patrícia, por esse suporte também, Michele, né, que está aqui conosco, o professor Delson. A gente também pede orações, muita gente conhece ela, a Vânia é nossa colega, se ela estivesse melhor de saúde, com certeza ela estaria aqui, né, neste momento, na live, participando, vibrando, daquele jeito que a gente conhece, mas a Vânia, neste momento, ela está com Covid, ela está doentada, está de cama, então a gente pede orações para a melhor recuperação da saúde dela, né, para que ela fique bem, e nas próximas lives ela já esteja presente com aquele carisma, aquela emoção que ela sempre transmite, né? A Vânia é uma liderança do autismo aqui no nosso município, né? Acho que todo mundo que tem filho com autismo conhece a Vânia. E com certeza, tenho certeza que ela vai estar bem logo, vai estar aqui conosco, né? A Vânia está em nossas orações. Também agradecer a Deise, da Secretaria de Assistência Social, e a Patrícia. A Patrícia também faz parte, a Patrícia que é intérprete, ela também faz parte da secretaria ali. Nós três ali ajudamos ali a dar um suporte para a organização da Semana do Autismo, para todo mundo, né? Teremos lives até o dia 12 de abril, algumas 2 lives pelo Conde, a programação está imperdível, a gente está divulgando diariamente, muitas pessoas nos ajudando. Então é isso, gente, nosso agradecimento a todo mundo que participou. Nós vimos aí que tiveram vários comentários e nós pedimos desculpa, porque em função de alguns problemas técnicos, a gente não conseguiu ler os comentários que foram passando, não conseguimos resgatar. Então, aqueles comentários do começo e perguntas não conseguimos acessar aqui, a gente acabou perdendo. Então, a gente pede para que essas pessoas que ficaram com as dúvidas não atendidas, mandem ali no site, né, no Facebook do CUPA, pelo Messenger, ou apareçam nas outras lives, que a gente vai continuar falando sobre o autismo, né? Mesmo que seja com outro enfoque, a gente vai dar continuidade a esse tema até o dia 12 de abril, vai dar para tirar bastante dúvida e conhecer muitos serviços e muitos profissionais. Então, gente, agradeço imensamente, professor Delson, muito obrigada. Desejamos uma boa noite. Michele e professor Delson, se quiserem se despedir, eu aqui encerro, né? Agradeço, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada, professor Delson, Patrícia. Muito obrigada, Georgia, né, que me deu todo o suporte hoje, né, me ajudando aqui. E agradeço ao Paulo. Vânia, você está assistindo, eu tenho certeza que seja tudo bem com você, né, e que a gente vai estar em orações, como a Georgia falou, né, para a sua recuperação. E logo, logo já está nas próximas lives aqui. Tá? E nos acompanhem, pessoal. Vão lá na nossa página no Facebook, rede social. As próximas lives vão estar acontecendo durante a semana. Obrigada, professor Delson. Legal. Também quero agradecer, né, pessoal, vocês por estarem mediando aí a conversa, por esse acolhimento. Também me senti muito à vontade aqui, né? E as instituições organizadoras, a Vânia, né, quem me fez o convite, ao Paulo, que estava aqui com a gente antes, ao William, a Patrícia, quem participou, né? E
além de, né, agradecer, queria parabenizá-los, né, por resgatarem aí no meio, né, da pandemia de novo essa semana. A gente entende que cada um tem seus compromissos e as coisas nem sempre, né, vão acontecendo da maneira como a gente gostaria, porque tem uma série de outras variáveis e vocês não deixaram a peteca cair aí. Então, parabéns por, né, manterem esse nosso encontro aqui de hoje também, que certamente pode ser bastante produtivo aí para várias pessoas, tá? Então, obrigado. Nós que agradecemos. A live vai ficar gravada, então compartilhem com seus colegas aí para a gente aprender e difundir sobre o autismo. Boa noite, até amanhã.